Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Obrigado, Luiz. Obrigado, queridos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer de novo, quero saudar vocês com a paz do Senhor, e todos vão responder, amém. É uma palavra simples, amém? Quantos sabem pronunciar amém? Então pronunciem comigo, amém? Amém. Maravilha. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Olha aí, ó. Fica tão bonito. Quantos sabem bater palmas? Porque tem gente que não sabe. Quantos sabem? Quantos têm duas mãos? Graças a Deus. Às vezes tem gente que tem uma. Nunca vi com três. Mas eu já vi duas e uma. Você tem mãos? Então, desobstrua a sua mão. Deixa a sua mão livre. Você sabe bater ela? Bate, bate. Não, bate, bate, bate. Ah, que bom. Que bom. Porque é tão gostoso a gente estar na... É tão ruim a gente ir na igreja, a gente começa a aplaudir, fica assim. Aí um bate, né? Se a gente usar tudo o que temos para louvar o Senhor, Deus, pode acender a luz, querido, vai se agradar. A Bíblia diz assim, Deus dizendo, eu quero que vocês me louvem de todo o quê? De todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a sua vontade. E nisso ele está colocando, quero que você me aplauda com as duas mãos. Eu quero que você se posicione como um guerreiro e guerreira na minha presença. Amém? Abra a sua Bíblia conosco. Na primeira carta que escreve Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1 e verso 10. Estou eu relutante com aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. Minha mente vagava em muitas questões, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração desde semana passada. Então quero ser fiel a essa palavra e essa mensagem eu quero entregar ao seu coração nessa noite. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1 e verso de número 10. Nós vamos ler uns 3 versículos e vamos extrair desse texto ensinamentos para a nossa vida hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, glória a Deus. Diga para ele assim, shalom. Responda, Adonai. Querido, Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. O Monte Sinai recebeu a presença de Deus. E a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte tremia. Você tem a presença de Deus? Então deixa você fumegar hoje na presença dEle. Trema na presença dEle. Oh, dê liberdade para que Ele fale com você. Abra o teu coração, deixa Ele ministrar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Ah, diga então para o teu irmão, shalom. Responda para ele, Adonai. Glória a Deus por estarmos aqui. Pergunte para ele assim, será que é só eu que estou alegre hoje? Pergunte para ele, será que é só eu que estou alegre aqui hoje? Irmão, pergunte para ele, será que sou eu a única pessoa alegre nesse lugar? Irmão, nós precisamos disso. Capítulo 1 e verso 10, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 1 e verso de número 10. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer por isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Jesus. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós, senão a Crispo e a Caio, eu batizei. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Eu quero tirar desse texto algo para a nossa vida hoje, como igreja. Eu fico contente porque quando eu olho para o cano bíblico, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a atuação dos homens chamados profetas de Deus. E quando você olha os profetas de Deus na Bíblia, você vai ver que eles sofreram muito. Por quê? Porque o profeta, ele não vem muitas vezes para trazer uma palavra de consolo, ele não vem para trazer talvez uma palavra de ânimo. Quando você vê na Bíblia, todo profeta ele vem para acusar, ele vem para mostrar, ele vem para apontar o pecado de Israel. Quando você olha no cano bíblico e você começa a ver, você que lê a Bíblia, você começa a ver a atuação dos profetas, eles não eram bem recebidos, eles até eram maltratados. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas querem ouvir uma palavra de consolo, porque ela precisa de consolo. Às vezes ela precisa ouvir uma palavra de ânimo, porque ela está desanimada. Mas o que traz desânimo, o que traz a falta de consolo é pecado. Quando o pecado se instala na vida, na mente, no coração de uma pessoa, falta a atuação do Espírito Santo. Porque quem nos consola é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não compactua. O Espírito Santo, ele não compartilha. O Espírito Santo não é amigo do pecado. Porque a Bíblia diz que o trabalho do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus Cristo na terra. Então, quando o pecado se aproxima, quando o pecado ele começa a vir devagarzinho e nos seduzir, então muitas vezes ficamos tristes, ficamos desanimados, ficamos querendo parar, ficamos desconsolados. Mas ouça, para que isso não aconteça na nossa vida, tem que ter o profeta. Tem que ter o profeta que vem muitas vezes na igreja e aponta o pecado da igreja, para que a igreja saia do pecado e a atuação do Espírito Santo seja forte no nosso meio, amém? O que nós preferimos? A atuação forte do Espírito Santo ou o cheiro, ou o mau cheiro do pecado na nossa vida? O que nós preferimos mais? A presença e o cheiro da rosa de Saron, que é Jesus, ou a podridão do pecado? É claro que não. Nós não queremos pecado. Nós queremos o cheiro da rosa de Saron. Nós queremos a presença do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E aqui nós estamos diante de um profeta, que também era apóstolo. Eu ouvi um pastor pregar, e esses dias, e não concordei muito com a ideia, porque ele disse que não tem profeta. Ele disse que pastor é pastor e não é profeta. Eu penso diferente. Eu penso que o apóstolo, ele é apóstolo, mas pode ser apóstolo profeta. Eu também entendo que o pastor pode ser pastor, mas ele também tem a função de ser um profeta na casa de Deus. Porque quando um pastor responsável do rebanho, ele deixa de ser profeta, então também ele deixa de ser pastor. Amém? E hoje eu venho aqui com seu pastor, mas eu também venho na qualidade de profeta, para alertar você, para que possamos ter uma vida mais sadia na presença de Deus. Aqui estamos diante de um apóstolo Paulo, que era um grande profeta. Você conhece a igreja de Corinto? Era uma igreja, era uma mega cidade. Era uma cidade, eu já disse, com mais de 500 mil habitantes naquela época. Era uma cidade promíscua. Intelectualmente era uma cidade perversa. Materialmente era uma cidade próspera. Espiritualmente era uma cidade prostituta. Era uma cidade horrível. Ela tinha tudo de bom financeiramente, mas espiritualmente era uma cidade morta. Mas Paulo com seus discípulos, eles vão ali e eles inauguram uma igreja chamada Corinto, que leva o nome da cidade. E essa igreja se tornou uma das maiores igrejas que Paulo abriu. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja farta de dons, uma igreja que tinha homens poderosos que atuavam ali naquela igreja. Paulo então abre essa igreja e ele vai para Efésios e fica pastoreando a igreja de Efésios por 3 anos. E lá em Efésios ele ouve
através de mensagens e de irmãos que vieram visitá-lo, que a igreja de Corinto, a igreja que ele abriu, a igreja que estava lá, a igreja de Deus, estava passando por alguns problemas, estava passando por algumas adversidades, estava passando por algumas situações que eles não conseguiam resolver. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever então a carta de Corinto e remessa e envia essa carta para que naquela igreja pudessem ser tratados assuntos que estavam pendentes, assuntos que estavam sem conexão, assuntos que não sabiam como resolver. Então o profeta chamado apóstolo Paulo escreve essa carta poderosa. E eu fiquei pensando como a Bíblia, ela é o livro mais autêntico, ele é o livro mais recente que tem. Tem pessoas que dizem assim, a Bíblia é cafona, a Bíblia é passada, a Bíblia é um livro antigo. Irmãos, não existe um livro mais lido do que esse, não existe um livro mais vendido do que esse, e não existe um livro mais recente do que esse. Se você leu o jornal de ontem, já passou. Se você leu a alternativa de ontem, já passou. Se você leu a notícia de ontem, já foi. Mas nós estamos aqui diante de uma carta que 2000 anos atrás, aproximadamente, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. E ela continua vivinha, e ela continua ainda com cheirinho de novo, e ela continua ainda atuando, interagindo, realizando, porque é a palavra de Deus. Deus deixou bem claro e disse assim, a minha palavra passa céu e terra, mas ela não passará. É o pão vivo que tem vindo do céu para nós nessa noite. Todos os dias, todos os momentos que você pega a palavra de Deus, não é um livro cafona, não é uma passagem antiga, é uma passagem recente para tratar na nossa vida. Penso eu que Paulo, quando ali então, sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever, para relatar isso, talvez na mente dele era mais uma carta, talvez na mente dele era mais uma instrução, mas ouça, isso estava vindo da mente de Deus, isso estava vindo do trono de Deus, e tudo que vem de Deus não é passageiro, tudo que vem de Deus não é passageiro. Ouça, tem pessoas que vivem de moveres, tem pessoas que vivem de presença, tem pessoas que vivem de momento, mas Deus não quer que você viva de momentos. Deus quer que você viva de um momento que se realize nele e dure pela vida toda. Tem pessoas que dizem, Deus, eu quero sentir a tua presença. A presença de Deus jamais foi para ser sentida. A presença de Deus é para ser experimentada. A presença de Deus é para ser experimentada. Quando você sente o cheiro da comida do vizinho, quando ele está queimando a cebola, fritando o alho, fritando o bife, a bisteca de porco, e você cheira, você sentiu o cheiro de algo que não é seu. Ouça, Deus não quer que você fique sentindo somente a presença. Deus quer que você usufrua. Deus quer que você entre. Deus quer que você se relacione. Deus quer estar movendo na sua vida. Porque pessoas que vivem só de sentimento, o sentimento daqui a pouco vai terminar. Daqui a pouco nós abriremos as portas ali e diremos amém no culto. E aí então nós vamos estar amanhã num sentimento de segunda-feira, de início de trabalho. E Deus não quer que você viva de sentimento. Deus quer que você viva da presença dEle. Paulo chega nesta igreja, abre essa igreja. Agora na igreja de Éfeso, ele fica sabendo de alguns problemas e ele então manda essa carta inspirada por Deus para que ali então pudesse resolver alguns problemas. E o que estava acontecendo naquela igreja? O que estava pegando naquele mover? O que estava pegando naquela igreja? Eu quero lhe dizer o que estava acontecendo. Só que essa mensagem, ela não é para igreja no sentido todo, mas essa mensagem é para você individual como pessoa.
Porque antes que eu faça algo aqui fora, aconteceu algo aqui dentro. Antes que eu brigue aqui fora, antes que eu mate aqui fora, antes que eu minta aqui fora, antes que eu me rebele aqui fora, eu já me rebelei dentro. Nessa noite, Deus falou para mim, eu não quero que você ministre no todo, mas eu quero que você ministre no individual, porque tudo que acontece aqui fora é resultado de algo que aconteceu na mente e no coração de uma pessoa. Quando alguém violenta uma criança de 7 anos, quando ele estupra uma criança, quando ele mata uma pessoa, aquilo que ele fez lá, ele já tinha cometido dentro dele. E Deus, ele não quer tratar as causas, ele quer tratar aquilo que está afetando a nossa vida. Ele não quer tratar as consequências, ele quer tratar a causa das consequências que estamos tendo nessa terra. Então ouça, essa mensagem não é para o todo, mas é para todas as pessoas que estão aqui. Pastor, eu não sou batizado, é para você. Pastor, é a primeira vez que eu venho, é para você. Pastor, faz tempo que eu não venho, é para você. Pastor, estou visitando, é para você. Pastor, eu sou obreiro, é para você. Pastor, eu estou aqui só para tomar café, então vai embora. Porque o café é precioso, amém? Você está aqui. E se você está aqui, no alcance dessa voz, Deus há de te alcançar hoje. Se você está aqui, no alcance desse homem que está falando, o Espírito de Deus há de acomodar você, há de mexer com você, porque Ele quer te pôr em pé, Ele quer te levantar. Meus irmãos, Ele Ele nunca projetou, irmão, Ele nunca projetou o que, pastor? Essa fraqueza que muitas pessoas andam. Não, ao contrário, a presença de Deus, como diz o Salmo 84, nós temos que se alegrar na presença dEle, nós temos que se alegrar quando lemos a palavra dEle, porque essa palavra é como mel aos nossos lábios. Oh, meus irmãos, hoje é dia de dizer fraqueza, vai para o teu lugar. Hoje é dia de dizer fraco, eu sou forte porque Jesus me fortalece. Hoje é dia de dizer basta, porque eu sou de Deus. Aleluia. Primeiro problema que Paulo vai tratar aqui. É um dos primeiros problemas que acontece na nossa vida. Paulo, ele começa a dizer no versículo de número 10, ele começa a observar e ele começa a dizer assim: não haja entre vós dissensões. Não haja entre vós dissensões. Paulo está dizendo, não haja entre vós dissensões. Mas eu quero ir mais fundo hoje, não sendo melhor que Paulo, porque não sou. Eu sou mais felizardo do que ele. Por quê? Porque ele já foi, está com Deus, e eu ainda estou aqui. Por que eu sou mais felizardo? Porque talvez Paulo está dizendo assim, eu queria estar lá no céu também. Eu queria estar lá na terra também, para me pregar um pouco mais. Mas a vez dele passou, agora é a nossa, amém? A vez dele passou, agora é a nossa, amém? Não haja em você dissensão. Porque para que haja uma dissensão entre nós, precisa haver primeiro uma dissensão dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Dissensão, é uma palavra que vem do latim, dissensio. O que quer dizer dissensão? É opiniões e diversidades. Dissensão fala de desentendimento. Dissensão, separação. Ouça, muitas vezes, dentro de cada um de nós, existe uma dissensão. Existe uma separação. Existe muitas vezes dentro da nossa vida opiniões diversas. Isso, exatamente, na sua vida. E ouça, isso que eu passo a falar a você, não acontece só na igreja, acontece no indivíduo. E cada indivíduo aqui tem uma família. Cada pessoa aqui
que é casada, tem esposa e talvez tem filho, tem família. E quando existe uma dissensão dentro de um indivíduo, ele pode levar uma divisão, uma separação até para a sua casa. Por que que está acontecendo divórcios? Porque existe pessoas com dissensão. Uma mulher com dissensão dentro dela. Uma mulher talvez que dentro dela ela não se resolveu. Tem mulheres, tem homens que casam, mas não se resolveu ainda. Se ama ou não ama a mulher. Tem pessoas que estão casadas, mas não se resolveram ainda. Se é essa mulher. Tem gente que ainda tem dúvida. Será que é essa mulher que Deus preparou para mim? Resposta é, se tu casou e se Deus disse, não separe o homem aquilo que eu separei, bata o martelo, porque esse homem, essa mulher, é Deus preparar para você. Então, muitas vezes, há dissensão dentro de nós. Muitas vezes, há opiniões diversas dentro de nós. Você quer ver? Você vai para o YouTube, você vê a dissensão entre as igrejas, entre o evangelho. Tem uns que crê que Deus coexiste em três, tem uns que não. Tem uns que creem que é através de Jesus que somos salvos, tem uns que não. Tem uns que crê no Espírito Santo, tem outros que não. Tem gente que entende que salvação é pela graça. Jesus, ele pagou o preço. Tem gente que não, tem gente que não. Tem gente que acha que já nasceu escolhido, pode viver no pecado e quando morrer ainda vai para o céu. Que bom, né? Que bom, maravilha. A gente vive festando no bordel da vida, nas boates da vida, tomando as cachaças, transando com as meninas, fazendo rolo, fazendo pecado, morre, ainda vai para o céu. É maravilha. Bênção. Há uma dissensão no meio do povo de Deus. Há uma dissensão talvez na sua vida. Talvez você está aqui dentro. Talvez você é jovem. Talvez você é uma criança. E muitas vezes há uma dissensão dentro de nós. E nós precisamos tratar isso. Porque quando nós estamos separados, divididos, sem entendimento dentro de nós, é questão de momento para nós trazermos a dissensão de dentro para fora. E nós temos que tratar. E Paulo olhou e disse, olha, existe dissensão entre vós. E isso não é bom. Não pode ser assim. Querido, nós temos que realmente se decidir 100% com Jesus Cristo. Porque essa questão de um pé no mundo e um pé com Deus não existe. Amém? Um pé no mundo e um pé com Deus, os dois estão no mundo. E por que tem pessoas que ainda não se decidiram? Porque existe uma dissensão dentro dela. Existe ainda uma confusão dentro dela. Existe dentro dela ainda, eu sou católico, você sabe, eu não quero largar disso. Mas olha, então, a gente não pode ser assim tão beata, você sabe, né? A gente, fala de Deus. Não, mas olha, veja bem, não, é espiritismo, mexe com espírito de morte, espírito aí, mas é espírito de luz, fala de coisa boa. Espera um pouquinho, é macumba. Mas de vez em quando isso é boa cumba. Nós temos que decidir, amém? Se é macumba, não é boa cumba. Amém? Se é macumba, não pode ser boa cumba. E por que existe isso? Porque existe dissensões dentro de nós. Por que nós não conseguimos levar muitas vezes as coisas de Deus mais a sério? Porque há dissensão entre nós. Por que nós não conseguimos tomar, às vezes, uma postura diferente? Porque, às vezes, há dissensão dentro da nossa vida. E Deus falou para mim, filho, para de tratar fora, trata no coração das pessoas, porque a dissensão está no coração de uma jovem adolescente, de um ancião como você. E se isso não for resolvido, é questão de momento, você vai trazer a dissensão para fora. Você traz dissensão no meio da sua família, no meio dos seus filhos, no seu emprego, dentro da igreja. E Paulo começa a tratar isso. Olha, eu vejo que há dissensão no meio de vós. Isso não pode acontecer. Segunda coisa que ele vai tratar, e eu fui um pouquinho mais à frente, e eu achei Judas capítulo 4, verso 4, que está colocado, vai ser colocado aí, Judas capítulo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissolução, as quais deste mundo foram
antecipadamente pronunciada para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Ouça, existia, além de dissensões, havia também dissolução dentro de muitas pessoas. E o que é dissolução? Dissolução é você tirar algo sólido e acabar com ele. Por exemplo, nós temos uma água que é líquida, amém? Mas nós temos o açúcar que é sólido. E quando o açúcar se coloca na água, o que vira? Um monte de açúcar? Ou vira uma água doce? Por quê? Porque a água, ela dissolveu o sólido. Se você pegar um isopor, pegue um isopor, você quer fazer uma cola, quer fazer algo para colar a cadeira, você quer fazer algo para colar a sola do seu sapato, você quer fazer algo para colar alguma coisa que está descolando na tua casa. Você pega isopor, compra thinner, isopor é sólido, amém? Thinner é líquido. E você coloca 1 metro de isopor e você vai enfiando numa latinha dentro do thinner. E o que vai acontecer? O isopor vai se transformar em líquido. Então, dissolução é quando nós tiramos algo que é sólido, algo que é verdadeiro e dissolvemos ele. É por isso que está acontecendo. O que está acontecendo com o Evangelho? Muitas pessoas pegam o Evangelho porque o Evangelho é sólido, o Evangelho é poderoso, mas quer, através da dissensão, diluir o Evangelho para que nós possamos recebê-lo do jeito que achamos. É por isso que você vê crentes vivendo de todas as maneiras que você imagina. Por quê? Através da dissolução, estão tirando algo sólido e transformando líquido. Ouça, você não veio aqui para beber água de mamão. Você não veio aqui para beber vitamina. Você não veio aqui para beber água de coco. Você veio aqui para se alimentar do pão vivo que desce do céu nesta noite. E muitas vezes existe dissolução dentro de nós. Dissensão é quando as coisas não estão resolvidas. Dissensões é quando nós ainda nem decidimos quem somos ou em que cremos. Dissolução é quando você já crê em algo. Por exemplo, o inimigo ele tenta, através da dissolução, tirar coisas sólidas do meio da igreja. Você quer ver? A autoridade da palavra. Existe em determinados lugares que existe mais autoridade do pastor do que da Bíblia. Você quer ver? Através da dissolução, o inimigo tenta tirar o amor, a qual Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele vai resumir os mandamentos abaixo e vai dizer, e ame o teu irmão como a ti mesmo. Então, a dissolução, quando ela começa a existir no nosso meio, começa a desaparecer coisas sólidas que nós cremos e não podemos remover. Mas a dissolução tenta tirar as coisas sólidas e aí nós ficamos só com a água da Bíblia. É igual quando você lava o seu arroz e joga aquela água branca. Você sabia que aquela água branca tinha que ser cozida junto com arroz? E nós jogamos fora. É assim que muitas vezes a dissolução tenta fazer. Por exemplo, tenta fazer com perdão. Perdão é mandamento. Perdão nunca foi sentimento, Lourdes. Perdão, Deus falou, se tu não perdoa, como eu te perdoei, se tu não perdoar, você vai para o inferno. Não falou assim, mas falou um pouco mais difícil. Ele falou, deixei vinculado. Como eu te perdoei, perdoe todo mundo aí. Você está entendendo? E a dissolução, muitas vezes, dentro de nós, perdoar não, desculpa aí. Eu sentava aí, mas agora eu sento aqui, tá? A dissolução dissolve o companheirismo que existe entre as pessoas. E a gente começa a ser pessoas individuais, tentando viver no coletivo. A dissolução tira a unidade do casal, da família,
E a gente tenta viver como família, como marido, como pai, separados. E dentro da igreja existia a dissolução. Ouça, só que a Bíblia diz no versículo 4 da carta de Judas, que isso foi introduzido. E a dissolução ela é introduzida por quem? Por obreiros fraudulentos, pastores, presbíteros, diáconos, crentes corruptos, que muitas vezes chegam em você e dizem assim, ir na igreja é bom, mas de vez em quando. Ir na igreja é bom, mas no inverno. Porque verão, praia, piscina, rio, churrasco. Você está entendendo? A dissolução, ela vem do inferno. Pergunta para você. Deus usa os homens? Usa ou não? Bem forte. Deus usa os homens? Usa. E o diabo? Também. Então tem pessoas que são ferramentas do diabo para trazer dissolução dentro da sua vida. E você então começa a dissolver todas as bases que Deus colocou no teu coração, como amor, fé, integridade, santidade, verdade, justiça. Ouça, o inimigo por muitas vezes, ele tenta trazer a dissolução dentro de você. E você começa a dizer assim, você mentiu? Ah, mentira, não teve jeito. Teve jeito. Se eu falasse a verdade, ia magoar a pessoa. Se eu falasse a verdade, a pessoa ia ficar triste comigo. Eu ia perder a venda, obrigado. Eu ia perder o meu emprego. Ouça, se for para mentir, perca a venda, perca o carro. Ou, se for para mentir, perca a vida. Ah, é? O Japão virou comunista. Evangélico, grilhotina. Vai acabar o oba-oba dos evangélicos. Só vai ficar crente. Porque na minha época não tinha evangélico. Na minha época tinha crente. Você passava na frente da Assembleia de Deus, eu não era crente, eu passava de longe. Por quê? Um monte de crente junto, orando, adorando, exaltando. Mas hoje você passa na frente das igrejas, só vê uma voz gritando, você não sabe quem é. Tem um louco lá, é o pastor enlouquecido. E a igreja calada. Você quer ser igreja calada? Então dá glória a Deus aí. A dissolução tenta tirar a verdade do nosso coração. Por quê? Porque nós achamos que uma meia-verdade, ela é meia-verdade. E meia-verdade, ela é mentira. É mentira. E o inimigo faz isso através da dissolução. Aí você mente uma vez, uma mentira pequena. Ela ainda não é peluda. Mas daqui a pouco você está mentindo um pouco mais. As traições no casamento não começam agarrando uma mulher na rua, um homem na rua. Começa na internet, começa no e-mail, no mero, começa na piscadinha, começa na olhadinha, começa na cheiradinha, começa no disque, e de repente a dissolução veio e tirou a verdade da fidelidade dentro do seu coração. O inimigo tem tentado dissolver a sua fé, tirar a integridade da fé na palavra de Deus. E Paulo veio naquela igreja tratar isso. Existe dissolução dentro de vocês. E ele começa a dizer, tem coisas que tem que ser sólida. Tem coisas que não podem ser removidas dentro de um cristão. Como fé, como certeza, plena convicção de salvação. Você quer ver? Quando você pergunta para algumas pessoas, experimenta hoje. Já vou avisar que você não vai pegar ninguém. Mas de repente você chega desapercebido. E daí, irmão? Tem certeza da salvação? Acho que tem. Por quê que uma pessoa responde assim? Porque através da dissolução, o inimigo tirou a fidelidade da confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, não está dizendo que você vai ver a verdade, ou ler a verdade. Está dizendo, quando você viver aquela verdade, ela te liberta. Conversando com o irmão, ele disse, a verdade liberta, mas se eu não vivo ela, ela escraviza, é claro. Só que a verdade é para ser praticada, é para ser vivenciada, é para ser realizada. O inimigo estava tirando através da dissolução a unidade daqueles irmãos, o amor daqueles irmãos. E quando acontece isso dentro de nós, nós começamos a selecionar pessoas. Ah, tudo bem, irmã? Como é que... Oh, querida, tudo bem? Que bom te ver. Oh, minha irmã, como é que você está? Que bom. Você está entendendo? Tudo bem? Dissolução. Quando existe dentro de nós. Hoje eu sentei e não cumprimentei ninguém. Sentei bem ali, orei e disse, vou ficar aqui. Para ver quem vai vir me cumprimentar. Veio alguns. Mas tem gente que ainda não me cumprimentou. Ouça, a obrigação de cumprimentar uma pessoa não é só de uma pessoa. São de várias pessoas. Você não pode, dentro da igreja, ficar esperando ser cumprimentado pelas pessoas. Mas você tem que ir atrás das pessoas e cumprimentá-las. Não é a função do pastor cumprimentar todas, mas é nós nos cumprimentarmos uns aos outros. Amém? Então, se você sentou aqui esperando somente afado, esperando somente o reconhecimento de um aperto, você vai sair e vai apertar a mão de alguém. Então, a dissolução começa a tirar isso, a carisma, o amor, a lealdade, a amizade. E nós começamos a viver no coletivo, o individual. E Paulo começa a tratar isso, amém? Isso acontece muito dentro de casa. Minha esposa diz assim, que tem mulher viúva de marido vivo. Um dia eu falei, que negócio é esse? É porque tem marido que está dentro de casa, mas está morto. Se o seu marido é esse, diga para ele, ressuscita. Vamos cantar. Ressuscita. Você ressuscitar. E se tem marido, tem mulher, porque tem marido, tem mulher que parece que está morta dentro de casa. Amém? Por quê? Porque a dissolução tirou as verdades da fidelidade, do amor conjugal. E não pode. Posso ouvir um amém? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Paulo diz no versículo de número 11. Ele diz assim. Que no versículo 11 ele vai dizer assim. Do capítulo 1. Da primeira carta. Ele diz assim para nós. Versículo... Ele vai dizer a partir do verso de número 11, ele vai dizer assim, olha, eu quero explicar algo para vocês. Para vocês quem? Para vocês que dizem que é de Paulo, para vocês que dizem que é de Apolo, para vocês que dizem que é de Cefas, e para vocês que dizem que é de Cristo. O que Paulo começa a tratar, decorrendo o versículo 11 para baixo? Ele está dizendo, olha, a divisão foi tanta, a divisão estava tão instalada, que havia 4 facções dentro da igreja. Primeira facção, pessoas que criam em Paulo. Paulo falava, era mandamento. Eu só obedeço o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus. Não tem, só ele. Outros, meu negócio não é com Paulo, meu negócio é com Apolo. Apolo é teólogo. Apolo tem o esclarecimento claro da palavra de Deus. Outros, eu não quero saber de Paulo e nem de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas é o cara, Cefas é o líder. E outros, eu não quero saber de Paulo, de Apolo e de Cefas. Eu quero saber de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu obedeço a Cristo e mais ninguém. Por que aconteceu esse problema naquela igreja? E acontecem esses problemas na igreja de hoje? Por causa da dissensão e a dissolução. Quando nós tiramos a verdade
e a base, o esteio da palavra dentro de nós, então nós vamos começar a nos dividir e começa aquele fuzuê dentro da igreja. Pastor fala, não obedece. Presbítero fala, esse eu obedeço. O irmão ali, o diácono fala, esse eu vou. O outro presbítero fala, esse aqui é o cara. Mas das 4 facções, a pior era aqueles que eu só creio em Jesus Cristo. Só creio em Deus. Em cima de mim não tem Apolo, em cima de mim não tem apóstolo, em cima de mim não tem Cefas, em cima de mim é só o Deus poderoso. Essa era a pior. Por quê? Aquela facção que cria só em Jesus estava dizendo, eu não quero saber de homem. Eu não preciso de homem nenhum. Eu não preciso de pastor, de autoridade, de líder. Eu não preciso de nada disso. Eu já tenho Jesus. Jesus é o pastor dos pastores. E isso é um engano que vem da dissensão e dissolução da nossa vida. Porque pastores e líderes foram constituídos pelo próprio Jesus Cristo para abençoar e aperfeiçoar a igreja. E muitas vezes o inimigo quer tirar esse respaldo. O pastor Carlos está com nada. Irmãos, não é o Carlos. Deus tem nos dado uma autoridade. É a autoridade de Deus que vale, não é o Carlos. Você tem que entender isso. Naquela igreja, acabou. Porque o inimigo conseguiu instalar a dissensão e a dissolução. E virou uma divisão. E virou um fuzuê. Se tem aquele termo panela, estava na igreja de Coríntios. Mas, isso aconteceu por quê? Porque estava dividido e dissolvido dentro de nós. Ouça, quando nós nos desentendemos aqui, quando nós arrumamos confusão aqui no coletivo, é porque já arrumamos confusão dentro de nós. O problema está aqui. Antes de causarmos aqui fora, o problema foi instalado dentro de nós. Ouça, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de nós. Por quê? Porque ele sabe desses problemas internos do seu coração. Ele quer tratar você, ele quer levantar você, ele quer restaurar você. Amém? E para nós terminarmos, quando existe a dissensão, quando existe a dissolução, quando a base é tirada, quando a gente vai mais pelo sentimento nosso, quando a gente vai mais pela simpatia do irmão. Nossa, o pastor é tão simpático, eu gosto dele. Nossa, aquela irmã é simpática, eu gosto tanto dela. Nossa, essa igreja eu me sinto tão bem. E nós tiramos a palavra de Deus de dentro da nossa vida. Você chega a um culto, o pastor não está tão gentil igual aquele dia. Aquele dia ele ganhou Itimã, hoje ele estava sem, duro. Aí ele te tratou um pouquinho mais assim, tudo bem, irmã? Aí você já chateou. Aí você vem, o culto, o louvor, não foi muito assim, porque os irmãos estão engripados. Você fala, ixi, hoje está fraco, hein? Está ruim, hein? Aí você vem, a pregação está meio assim, porque o pregador está com dor de cabeça. Ixi, acho que é pecado, hein? Por quê? Porque a gente tira a verdade. Nós temos que vir aqui, porque Deus é o Deus da igreja. Nós temos que vir aqui porque Deus fala conosco através da palavra. Nós não temos que vir aqui para nos sentir bem. Nós temos que vir aqui para adorar e glorificar. Aí então nós vamos sair daqui um pouco melhor. E esses problemas acontecem. Talvez eu não sei, mas você sabe. Talvez através da dissolução você perdeu amizade com uma pessoa. Talvez através da dissensão e dissolução você perdeu um amigo. Eu já perdi vários amigos cristãos. Continuam irmãos em Cristo, mas longe. Por quê? Porque um dia houve uma dissensão dentro de mim, dentro de uma pessoa. Houve uma dissolução de valores, de respeito, de amor. E a gente não conseguiu coabitar, viver junto. Então nós nos separamos. Acontece isso nas famílias. Eu vejo irmãos que detestam irmãos. Quando eu reúno a minha família, eles vão estar ouvindo essa mensagem, eles sabem que é verdade. Essa mensagem vai para o Facebook, essa mensagem vai para o nosso site. Inclusive, visite o site www.missãoapoio.net. O seu site. Está lindo o site da igreja, você nem sabe aonde acha. Vai lá. Eles vão ouvir isso.
Quando nós nos reunimos, a nossa família toda, tem gente que não gosta do outro. Tem primo que não gosta da tia, tem tia que não gosta do primo, tem irmão que não gosta do outro irmão. Você está entendendo, irmão? Por quê? Dissensões e dissoluções dentro de nós. E nós não tratamos isso dentro, queremos tratar fora, diácono. Ai, a minha casa está uma dissensão, uma dissolução. Mas isso acontece dentro das pessoas e não fora. Precisamos arrumar isso. E quando tudo isso acontece dentro da gente, e a gente deixa transbordar para fora, vai acontecer o último ponto. Começa a acontecer uma rebelião dentro de nós, e ela é externa para fora. Rebelião é quando você pega 20 pessoas e faz ela brigar entre elas. Você pega 20 pessoas e joga uma rebelião e faz com que essas 20 pessoas que eram unidas num propósito se tornem agora individualistas. Ô, irmão, como é que você está? Tamo junto. Alguém falou para mim esse dia, há uns tempos atrás, tio, falou para mim, tio, tamo junto. Aí um dia eu falei, filho, preciso ser. Não, tio, não dá. Não tem, não dá. Mas como que estamos juntos? Como que você fala para mim que está junto e quando eu preciso você vaza? Abner? Estou junto com você, Abner. O negócio apertou. Abner, já volto, filho. Não, querido. Rebelião são causas de dissensões e dissoluções. Quando o inimigo tira a palavra da verdade do nosso coração. Quando ele tira aquela responsabilidade da palavra de Deus e põe um anguzinho dentro da gente. A gente não vive mais do pão que desce do céu, a gente vive de angu. Anguzinho. Angu. A gente quer ver de polenta espiritual. A gente quer viver daquela de maisena, como é que é aquele negócio? De mingau. Eu vou na igreja para beber um mingauzinho. Eu vou na igreja para tomar uma sopinha, um suco de uva. Eu vou na igreja para tomar, hoje está frio, eu vou na igreja hoje. Quem sabe eu não me esquento, com uma sopinha de milho. Você está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, é você? Só quer vir na igreja tomar sopinha? Sopinha de milho vai bem? Não, querido, nós estamos aqui para nos alimentar do pão vivo que desce do céu. Quando acontecem essas coisas, vem rebelião dentro de nós, e a rebelião se manifesta através de nós, no nosso convívio, no nosso casamento e na nossa unidade como cristão. E por que o inimigo quer que aconteça isso? Porque o inimigo sabe muito bem que está escrito, expressamente escrito, em 1 Samuel capítulo 15, 23. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Quem comete rebelião é como um feiticeiro. Então, muitas vezes existem muitos feiticeiros dentro da igreja. Por quê? São pessoas rebeldes, que gostam de rebeliões, não se submetem à autoridade de homens e nem de Deus. Porque a Bíblia diz, como você amará a Deus se você não ama aquelas pessoas que você vê? Você não vê Deus. Como que você vai amá-lo se você não consegue amar alguém que você está vendo? Eu acho essa expressão muito forte. Eu odeio aquela pessoa. Eu acho que uma pessoa quando fala isso, ela está podre por dentro. Ela está podre por dentro. Nós precisamos aprender a amar. Dissensões, dissoluções, rebeliões, elas não vêm de Deus, elas vêm do diabo. E nós temos que tomar cuidado contra isso. Só que eu não estou ministrando para você olhar e ficar pensando, será que tem uma rebelião aqui? Será que está uma dissensão dentro da igreja? Será que a igreja está com dissolução? Eu estou ministrando para você, porque Deus ministrou para mim. E está me dizendo, quando existem essas coisas dentro de nós, elas se manifestam aqui fora.
Mas hoje é dia de tratamento. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Porque aqui dentro é lugar do Espírito Santo de Deus. Quando acontecem as rebeliões que extravasam através de nós, nós deixamos de lutar contra os nossos inimigos, irmãos. E começamos a lutar contra os nossos amigos. Efésios capítulo 6 e verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas nós temos que lutar contra quem? Principados, potestades, príncipe das trevas, nas regiões celestiais. Aí nós deixamos o inimigo sem combater ele e começamos a combater um ao outro. Começamos a martirizar um ao outro. Começamos a sacrificar um ao outro. Começamos a pisotear um ao outro. Eu vou naquela igreja só porque o pastor é legal, eu gosto dele. Eu vou naquela igreja só porque tem um presbítero lá chamado Itamar. Ele é muito legal com a Marina, me trata muito bem. Você está entendendo? Nós começamos a deixar o inimigo aprontar e começamos a lutar aqui embaixo. E Deus nunca nos chamou para lutar aqui no Boiuque. Deus nos chamou para lutar contra príncipes, principados, ossos da maldade das regiões celestiais. A nossa luta é contra demônios que trazem dissensões e soluções no meio da igreja e dentro das pessoas. Talvez hoje você veio aqui e você começa a observar, poxa, parece que eu estou um pouquinho sem a firmeza da palavra. Você começa a pensar, sabe quando a gente começa a pensar? Sabe quando a gente começa a pensar? Quando você senta na frente do seu computador e vai para o YouTube. Aí você coloca lá o nome do pregador e uma pregação. Sai aquele monte de pregação, aí no meio sai um filme, aí no meio sai um homem sem camisa, no outro sai uma mulher com um homem abraçando, não é assim? No YouTube? Não é? Não é, irmãos? Só o meu YouTube que é assim? Só no meu computador é assim? Quando você abre o YouTube, só vem o que você quer? Vem música, vem pregador, vem homem sem camisa, vem mulher sem camisa, não é? Vem lutador, não é? Vem um monte de coisa, aí você fica. Por que será que esse cara está sem camisa? Eu quero saber por que ele está sem camisa. E os homens, quando vê uma mulher sem camisa, que é isso? Pouca vergonha. Na qualidade de crente que sou, eu tenho que ver isso para censurar isso. E por que acontece isso? Porque diluiu alguma coisa dentro de você. Diluiu a firmeza da verdade. Você então ficou dividido e você acaba pecando. Mas Deus te trouxe aqui hoje para a gente orar. Amém? Porque afinal de contas, nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós temos que lutar contra príncipes e principados da maldade. Amém? Eu quero saber se a igreja quer lutar contra esses inimigos. Os inimigos não são os seus filhos, que muitas vezes quer matar, né? Os inimigos não são os seus animais de estimação, que às vezes você quer jogar fora do quarto andar. Os inimigos não são os seus irmãos. Os inimigos são espirituais. Os inimigos espirituais tentam atormentar você. Vamos nos colocar em pé? Vamos nos colocar em pé. Ministério de louvor, por gentileza. Venha tocar pelo menos um teclado para mim. Vamos orar. Um dia Jesus olhou para os discípulos estavam no barquinho, lá no meio do rio, e Jesus não precisa de barco, Jesus não precisa de carona. Jesus então simplesmente ele sai andando como andava em terra, começou a andar sobre as águas. E na tarde, estava vendo assim uma pouca tempestade, os discípulos viram um homem andando sobre as águas e eles se assustaram. E um deles perguntaram,
Quem é? É Jesus. E Jesus respondeu, sou eu, Pedro. Estou chegando. Pedro olhou e disse, se és tu, eu quero ir sobre. Pedro, pode descer e vem, amigão. Vem aqui experimentar algo que ninguém mais vai experimentar, só você. Ele desceu sobre as águas e começou a andar. O que nós vamos fazer aqui, depois que nós ouvimos a palavra? Nós vamos andar sobre as águas. É por isso que depois da pregação tem apelo e tem oração. Por quê? Porque Deus quer que você saia do campo do ouvinte, venha para o campo da prática e comece a dizer, Deus, eu não aceito dissensão dentro da minha vida. Eu não aceito dissoluções dentro da minha vida. Eu não aceito rebelião dentro de mim. Eu não aceito pecado dentro de mim. Senhor, eu não aceito ser frágil para o pecado, mas eu quero ser forte. Amém? Então vamos orar, fecha seus olhos. Pai,